Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tá bem, Johnny? Ótimo, belíssimo. Eu pergunto, gente, ele faz assim, ó, com o cabelo. É um velho costume que eu tinha de quando meu cabelo era maior. Eu precisava botar ele atrás da orelha. Mas hoje eu deixei ele curtinho, né? Então não precisa mais. Mas você manteve o Eu hábito. mantive o hábito, exatamente. Entendi. Cada um com as suas manias, né, João? Uhum. E aí, Johnny, do que a gente vai falar hoje? Então, o pessoal sabe, né, que eu sou meio polêmico. Então hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto polêmico também. Tá. O que você pensa quando eu digo a frase: eu apanhei quando eu era pequeno e não morri, estou aqui? Eu acho lamentável, João Pedro. E bem comum, né? Infelizmente é algo comum que a gente escuta, principalmente quando a gente está falando sobre educação, né? A gente não acredita, e nós já falamos de várias formas aqui no canal que a sociedade não acredita que dá para educar sem violentar. E a sociedade não acha também que isso é uma violência, viu, João? Não acha que apanhar é violência, acha que apanhar é educar. Então é lamentável essa frase e ela é muito corriqueira, né? Então, agora que você falou isso daí, também me veio uma outra coisa à mente. A gente, quando um pai diz, eu bato no meu filho, a gente não encara isso como se, diferente do que você falasse, eu bato na minha mulher. Exato, a gente não acha que é igual. E a gente pode, inclusive, achar que é pior se a gente pensar no tamanho do corpo, né? E na força. O ideal é não bater em ninguém, né? Mas assim, eu bato no meu filho, é um adulto batendo em alguém que não consegue ainda nem mesmo tentar se defender. Alguém indefeso, né? Então é extremamente covarde, mas a gente acredita que isso é forma de educação. Eu acho que estamos totalmente equivocados. Para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Então eu acho lamentável, né? Eu apanhei, mas não morri. Como a gente já falou, acha que isso é forma de educação, não morreu, mas você tem um monte de problema nos seus relacionamentos, né? E aí a maioria das pessoas tem problemas de relacionamento exatamente porque cresceu achando natural apanhar, né? Não consegue expressar emoção positiva, não consegue olhar nos olhos, falar que ama, né? Muito comum as pessoas dizerem que elas falam eu te amo no relacionamento romântico depois de adultos, mas não conseguem dizer eu te amo para os pais. Os filhos às vezes cresceram sem nunca ouvir um eu te amo desses pais, né? Então, isso mostra um problema de relacionamento oriundo do eu apanhei, mas não morri. Né? Então não morreu, mas tem problema no relacionamento. Não morreu, mas tem uma infância que precisa de cura e que muitas vezes vai te levar para um tratamento de psicoterapia, né? Para curar essas feridas da infância, porque são pessoas que seriam mais amorosas se também tivessem recebido amor, né, João? Com certeza. Na minha família tem um caso, o meu avô é falecido. Então, quando eu nasci ele já era falecido. Então o que eu escuto dele eu sei pela minha mãe. Tá. E o meu avô, ele educava os filhos com violência. E ele foi educado com violência. Sim. E a minha mãe diz que ela percebeu em determinado momento da vida dela, depois que ela já era adulta, que o meu avô era violento, mas ele era muito carente. Tá. E ela falou pra mim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu entenderia que o que ele precisava era de carinho. Por mais que fosse uma época em que não era comum pais e filhos ter uma relação de proximidade tão grande. Sim, né? Mas aí veja, ela se colocou como responsável. Exatamente. Para ela, criança, dar suporte para o adulto que supostamente é responsável por ela. Olha para você ver o que fez na cabeça dela.
né? Ela pegou a responsabilidade para ela, né? E muitas vezes nós vemos a criança pegando responsabilidades que não são para a criança, porque, ai, tadinho do adulto que não aprendeu, né? E enquanto isso, o adulto tá por aí, eu bato mesmo, porque eu apanhei e não morri. E essa criança, quando cresce, tem ansiedade, tem diversos problemas psicológicos, e aí quando o adulto ouve, mas na minha época não tinha isso. Pois é. Tinha, né? Na verdade tinha. Não tínhamos nomeado ainda, mas tinha. Entre outras coisas, né? Não morreu, mas não sabe lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, como a gente estava falando, né? Não sabe o que fazer com tristeza, com raiva, e aí acaba sendo às vezes violento, né? E expressando isso da maneira errada, como também já citamos aqui. Não morreu, mas é extremamente inseguro na maior parte das coisas da sua vida, na maior parte das áreas da vida, se não em todas, né? Não tem confiança em si mesmo, não acredita em si, né? Realmente não morreu, não consegue se aceitar como é. Então, você não tá bem também, né? Tá vivo, se isso é viver, mas... Então, aquele negócio, a gente está vivo, mas a gente esquece que a qualidade de vida é importante. Sim. Né? Então, assim, não basta estar vivo, mas assim, eu viver bem comigo mesmo, né? Eu ter uma boa saúde, a gente está falando do mental e também da saúde do corpo físico, porque assim... o mental tá dentro do corpo físico. Tá dentro do físico, exatamente, porque na minha família também tem histórico de gente que passou por infância violenta e se tornou alcoólatra, né? Ou não conseguia depois, na vida adulta, largar o cigarro, largar os vícios, né? Porque a gente... acaba tentando preencher esse espaço que faltou, né? Com outras coisas, né? Sim. E aí a nossa saúde vai pro saco, porque assim, eu sou um alcoólatra, o meu risco de desenvolver diabetes e algumas outras doenças é muito maior. Vai comorbidando tudo. Exatamente, né? Então assim, que qualidade de vida que a gente tem quando a gente tá vivo, mas assim, que qualidade de vida que a gente tem hoje? A gente vive bem hoje? Pois é, né? Então assim, você não morreu, mas você não tá bem. E toda criança, para não precisar ser um adulto que não tá bem e educar os filhos dela amanhã ou depois, quando ela não for mais criança, também nesse mesmo ciclo aí que a gente vem fazendo ao longo das gerações, a criança precisa de uma infância com cuidado, né? De uma infância que a gente não vai precisar intervir mais tarde, nós da saúde mental, e não só nós, como no exemplo do João aí, vai ferrando a saúde em outras áreas também, né? Então, você não morreu, mas você também não deve usar mais essa frase e deve parar e fazer uma autoanálise do que você está chamando de eu tô vivo, eu tô bem, né? E assim, a gente também tem que lembrar que violência, quando a gente fala assim, ser violento com a criança, a gente não tá falando só, né, tipo de bater na criança e tudo mais, que é o mais famoso, né, mas a gente também tá falando da violência psíquica, né, a violência que às vezes faz sem gritar, né, faz falando baixinho. Sim, e eu acho que a mais comum dentro de casa é a chantagem emocional, né, Sim. Porque eu acho que a criança é muito vulnerável no sentido de que ela gosta muito dos pais e ela quer agradar a eles. Sim. Então, que nem a gente falou no exemplo da minha mãe, ela pegou a responsabilidade para ela. E quantas crianças que às vezes tipo, eu não faço isso não, porque senão meu pai fica triste comigo. Pois é, né? Então tá na responsabilidade de um ser pequenininho que ainda nem entende das suas emoções, a emoção do outro. Né? A criança, às vezes nós adultos queremos que a criança controle as emoções dela, mas o adulto que precisa dar suporte para a criança aprender a regular suas emoções. Como que um bando de adulto que precisa fazer barganha, né? Com a criança, fazer chantagem, tem condição de dar esse ambiente para essa criança, né? E como que faz então, Kelly? Então busque você
procurar conhecer e regular as suas emoções, mesmo que você já não seja mais criança, mesmo que você pense que pode ser tarde, né? Porque daí você tem condição de dar esse suporte que a criança precisa. Nós queremos muitas vezes que a criança seja algo que está fora da alçada dela, da faixa etária dela, né? Então, sei lá, a criança não senta e não fica quieta, né? Hoje a gente tem um monte de estudo que diz criança precisa de muito movimento, né? Faz parte do desenvolvimento dela, esse excesso de movimento. Então é natural ela não conseguir sentar numa escola às 8 da manhã, que também já está comprovado que não é o melhor horário para se acordar uma criança, e levantar de lá meio-dia, né? Então nós, enquanto sociedade, a gente é contraproducente, João. Então, eu acho que parte disso vem muito da nossa mania de querer ter razão sem ter conhecimento. Muito bom, João Pedro. Sabe? Tipo assim, Sim. Essa fala do apanhei e não morri é a clássica fala da pessoa ignorante que não tem conhecimento nenhum e quer ter razão. Porque quer dar a opinião dela, né? Porque tipo assim, você tá falando de crescimento da criança, logo você fala de desenvolvimento humano. E se você Biológico. Se você quer falar de biologia e desenvolvimento humano, você tem que ter conhecimento para falar disso. Exato. Só que assim, a pessoa não tem. Mas é uma coisa que a gente já falou também sobre os pais, que tem pai que aprende e que busca ajuda, mas tem uma grande parte que assim, eu sei de tudo, você não vai me ensinar como criar meu filho. E quando começa esse assunto já fica emburrado, já fica com raiva, já quer arrumar uma briga ou pergunta se você tem filho. Sim. Né? Porque acha que o conhecimento vem só de modo empírico, através da experiência, né? Vivendo ali com o filho. E tipo, não faz sentido nenhum, porque assim, se você partir do princípio que você precisa aprender para ensinar, quando você tem uma discussão com a sua esposa na frente do seu filho, é porque você aprendeu que quando você fica brava, você tem que brigar. E o que seu filho vai aprender? A mesma coisa. A mesma coisa. Só que daí, quando ele briga na escola, você fica bravo com ele. E às vezes você ainda bate nele ou põe ele de castigo, né? Então, para a criança, essas consequências que a gente acha que a gente tem que dar de castigos para a criança, na verdade, elas não estão educando ninguém, né? A criança precisa de um ambiente respeitoso, acolhedor, para que ela consiga ter um aprendizado de qualidade, né? E que ela consiga ser um adulto mais seguro, mais confiante, né? Então, acho que é muito isso mesmo. A gente acha que birra é mau comportamento, né? E birra é o jeito que a criança encontra de falar, olha, alguma coisa que pra mim não tá bom. É o jeito que ela tem, o único recurso que ela tem, uma vez que ela não sabe regular as emoções dela e a gente não sabe ensinar, né? É o recurso que ela tem para pedir socorro, para pedir ajuda. Então, o eu apanhei e não morri não é real, né? Ele precisa ser abolido da nossa fala e nós precisamos fazer o que o João disse. A gente precisa buscar conhecimento. A saída é o autoconhecimento, né? Que vai levar a gente ao conhecimento das nossas emoções, das nossas dificuldades, do quanto a gente espelha no outro, e aí a gente minimamente consegue ter condição de educar da melhor maneira e não, né? Tapa, grito, chantagem não é educação. Violência não é educação. Tratamento de silêncio é violência também. E isso não é educação. A gente não pode se esquecer. Então, eu acho péssimo, João Pedro. Também acho. Certo? Certo. Então é isso. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Kelly.